Pessoal, é nítido que o Bolsonaro mandou o ministro da Justiça lá para proteger o bandido. Pois é, Camila, como você disse, né? Tudo fora do protocolo. É a lei, a justiça sendo adaptada aos interesses bolsonaristas. Bom, eu queria ter uma pergunta para fazer para o Valdo. Valdo, queria que você falasse um pouquinho também sobre esse envolvimento do ministro da Justiça do ponto de vista dos assessores de Jair Bolsonaro, porque eles também não gostaram desse envolvimento, né? Eles consideraram um erro, viu, Leilani? Por quê? Por causa exatamente do que a Camila falou. Quando você... Olha só como é grave, né? Qual que é a expectativa de um ministro da Justiça? Ele é o chefe da Polícia Federal. Então era que ele estivesse, se fosse ir realmente para o Rio de Janeiro, estivesse lá para dar apoio à Polícia Federal. E pelo visto ele estava indo lá para dar uma certa proteção para o momento em que Roberto Jefferson fosse se entregar. E aí, qual foi a avaliação dos assessores do presidente? Quando o Bolsonaro determina, e colocou isso nas suas redes sociais, né, dizendo que eu enviei o ministro da Justiça para solucionar, acompanhar de perto essa crise. Ou seja, passa a mensagem de que ele está enviando o ministro da Justiça para proteger o réu, para proteger aquele que havia atentado contra a vida de dois agentes. Quatro, na verdade. Não, mas é nítido que o Bolsonaro mandou o ministro da Justiça lá para proteger o bandido. Presidente que defende os policiais, né? Como é que ficou ali na E não para auxiliar a Polícia Federal. que defende os policiais está dando guarida, está tentando proteger um criminoso, né? Foi por isso que o presidente, ao longo do dia, foi mudando sua posição e terminou o domingo chamando Roberto Jefferson de bandido e de criminoso. Isso aí é para inglês ver, gente. Ele é tão bandido quanto o Roberto Jefferson. Ele é tão bandido quanto o Roberto Jefferson. Conclamando, convocando apoiadores. São dois psicopatas da mesma laia. Roberto Jefferson na frente da sua casa. Tanto que um bolsonarista acabou agredindo um cinegrafista afiliada lá na região, no interior do Rio de Janeiro. Então, foi totalmente um sinal trocado. E isso acabou... Esse é o Brasil do futuro, minha gente. Esse é o Brasil do futuro, caso o Bolsonaro seja reeleito. Enviar o ministro da Justiça e como mostrou a Camila... E não me estranha nada se logo ele não conceder um indulto para esse bandido psicopata. Não me estranha nada. Federal e não o ministro da Justiça. E vamos lembrar aqui, por final, que a Polícia Federal ontem não estava agindo numa operação do ministro da Justiça. Ela estava atuando como polícia judiciária, cumprindo uma ordem da Justiça. Então a Polícia Federal não tinha que se reportar naquele momento nem não ao ministro da Justiça. Tinha que se reportar... Estava cumprindo uma ordem judicial. Como é que um preso em regime domiciliar porta arma em casa, usa as redes sociais, sendo que ele estava proibido de usar as redes sociais, que ele estava em prisão domiciliar e com armas de grosso calibre em casa? É só no Brasil mesmo. Todo esse caso de ontem. Cris, como relatou a Camila, com muita insatisfação, porque eles se sentiram desprestigiados. Era algo que eles deveriam estar à frente, que eles não poderiam ter tido interferência, mas o que vimos lá, como a Camila acabou de relatar, é que foi a Polícia Federal tendo que seguir ordens superiores para cumprir uma ordem que é uma ordem quase que rotineira, né? É uma ordem que deve ser, o cumprimento dela é algo, tem um roteiro ali traçado para como você cumpre essa ordem. Só que envolvia um aliado do presidente da República, por mais que Bolsonaro tente se dissociar... Não, ele nega, né? É impossível. Ele sabe que essa ação aí manchou ainda mais a reputação dele. Porque ele queria atuar como Que o Roberto Jefferson é um bandido aliado dele. Essa que é a verdade. Ninguém pode contestar. O Roberto Jefferson é um bandido aliado dele. E não me estranhe nada se logo ele conceder um indulto para esse bandido psicopata. de carreiras da Polícia Federal. Então tudo isso gerou insatisfação. É verdade. A Polícia Federal, naquele momento, não tinha que se reportar ao ministro da Justiça, porque já estava cumprindo uma ordem judicial.
aquilo foi muito bem planejado e orquestrado por Roberto Jefferson. Primeiro, ataca de forma virulenta a ministra Carmen Lúcia para provocar sua prisão. No momento que tem a prisão decretada, ele resiste à prisão para tentar vestir um papel que não lhe cabe, que é o de vítima. Porque ele era alguém que estava... O cara é um bandido, gente. O cara é um bandido, miliciano bandido. Quando Roberto Jefferson... E para quem para quem não viveu a época, o Roberto Jefferson é um corrupto, safado, ladrão. um tiro no pé. Ele foi um dos protagonistas do Mensalão. Teve preso, puxou acho que um ano de cadeia. Só saiu da cadeia porque participou daquele balcão de troca chamado delação premiada. Delatou comparsas e saiu. E os peritos estão dizendo o seguinte, que tem que avaliar agora com cuidado o que tem ali de preservação da cena, né? Porque em toda situação como essa, a perícia tem que atuar, isso é o padrão. E eles estão dizendo o seguinte, que então já essa perícia começou a ser feita ontem pelo pessoal do CETEC Rio, que é essa área de perícia lá no Rio de Janeiro, já estiveram no local e vão fazer também nas viaturas e também nas armas. Perícia na viatura para saber a trajetória do tiro, se havia intenção, como é que foi, toda aquela reconstrução que é importante para recontar o caso sob a ótica da perícia. E também nas armas, né, que foram usadas pelo Roberto Jefferson. E, além disso, tudo isso vai ser feito pelo Rio de Janeiro, mas o que eles estão dizendo é o seguinte, que é um absurdo a forma como tudo foi tratado, porque, primeiro, desrespeita regras básicas, segundo, pode impactar no resultado de perícia, e para entrar ali na mesma linha do Valdo, tem essa questão de que eles acham, sim, que foi tudo planejado, porque Roberto Jefferson queria virar um mártir, né, um mártir. Quer dizer o seguinte, porque fazendo daquela forma, ali no entendimento de policiais, ele poderia forçar a entrada da polícia. E aí, isso seria um episódio político eleitoral de grandes proporções e que poderia ter efeitos eleitorais também, mas que a polícia é muito treinada, sabe como lidar nesses episódios. Os policiais acabaram feridos, mas não fizeram o que, segundo os próprios delegados internamente, acham que Roberto Jefferson queria, que era incendiar o país com uma abordagem totalmente inadequada, se colocando no lugar de vítima, como o Valdo estava bem explicando. Leilane? Pois é, Camila, para muitos analistas, inclusive, o grande objetivo de tudo isso é criar instabilidade. Instabilidade política nesse momento aí da reta final das eleições. Esse é o intuito final de todo esse enredo que a gente está analisando. Bom, para analisar um pouco mais do que aconteceu e do que pode acontecer com o ex-deputado Roberto Jefferson, nós convidamos o Gustavo Sampaio, que é professor de Direito Constitucional da Universidade Federal Fluminense. Professor Gustavo, muito obrigada pela sua participação aqui com a gente. Muito bom dia, antes de mais nada. Bom dia, Leilane. Bom dia a todos e a todas e boa semana também. Professor, vou começar perguntando sobre... Queria que o senhor listasse, assim, os crimes que o Roberto Jefferson cometeu, atacando policiais, enfim, tudo isso que ele fez, com fuzis, com tiro de fuzil, com granada. E a partir de tudo que aconteceu, quais são as etapas daqui para frente, o que deve acontecer com este homem que está aí com esse intuito, com essa força para criar uma instabilidade desse tamanho no nosso país? O Código Penal brasileiro, Leilani, estabelece no seu artigo 329 um crime definido como crime de resistência, quando aquele que recebe uma determinada ordem vinda do poder público resiste ao seu cumprimento, possivelmente através do emprego de força, emprego de reação destemperada, e isso por si só define crime de resistência à luz da legislação penal brasileira. Mas é claro que o cenário de ontem, que foi um cenário, a bem dizer, lamentável, um episódio lamentável da história republicana recente, vai muito além da resistência. Estima-se, é claro, isso vai depender da prova pericial, vai depender de tudo que for produto da investigação pelos profissionais competentes, que são os peritos abalizados e especializados nisso, mas o que se supõe é que ele tenha cometido tentativa de homicídio, porque disparou
seguidamente contra viaturas da Polícia Federal e jogou a erro granada, armas que podem repercutir gravemente sobre o estado das pessoas. Há muitos que dizem, inclusive, que ele teria cometido ali dolo eventual, na medida em que, ao jogar a granada, poderia ter atingido múltiplas pessoas que estivessem passando no local. Então, além da resistência, nós temos ali a possibilidade de dupla tentativa de homicídio, que tem sido levado à frente, no entendimento, inclusive, da Polícia Federal. E se tem que investigar também, Leilani, não se pode deixar isso de fora, a possibilidade de outras pessoas terem participado dessa concertação criminosa, levando para dentro da residência do ex-deputado federal as armas. Porque quando é verdade. você se recorda, o ministro Alexandre de Moraes converteu a prisão preventiva em prisão domiciliar por conta do estado de saúde do ex-deputado, foi feita uma inspeção na casa e não havia nada. Não havia armas. Como essas armas Como é que depois? De maneira que, ainda que ele tivesse autorização para porte de certas armas, certamente essa autorização não teria validade durante a execução de uma prisão domiciliar. Então, ele não poderia estar na posse daquelas armas, muito menos ainda armas proibidas, como granadas. Então, além de tentativa de homicídio e resistência, nós temos essa questão do crime de posse de armas proibidas e há que se investigar também a participação de outras pessoas possivelmente envolvidas nisso. Como é que essas armas chegaram? Se quando ele foi decretada a prisão domiciliar, foi feita a vistoria na casa, não tinha arma nenhuma. Como é que essas armas chegaram até a casa dele? Há terceiras pessoas envolvidas nisso, que introduziu essas armas dentro da residência dele. De Roberto Jefferson. A participação de um ministro de Estado no cumprimento de uma ordem de prisão emitida pelo Supremo, evidentemente não é um procedimento usual. Não é. Pode acontecer em relação É nada. professor? O Bolsonaro mandou o seu ministro da Justiça lá para proteger o bandido. Não é